Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo de número 16 ao versículo de número 22. Eclesiastes, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 16. Assim diz a palavra: Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse mais: isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o mesmo acontece com os filhos dos homens. O mesmo que acontece com os filhos dos homens acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais se dirige para baixo, para a terra? Assim, percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Soberano Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra. Nós cremos que aqui não estão impressas de forma aleatória palavras em papel, mas esta é a verdade revelada do teu coração para nós. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender as nossas limitações e nos dar santas expectativas para aquilo que os nossos limites não podem nos dar. Ensina-nos a respeito da bondade de Cristo sobre as vidas perdidas, e ensina-nos a respeito da nossa própria busca intensa e constante da eternidade que nos foi prometida, para que nós vejamos a vida através dos olhos da tua salvação, por meio da tua graça, em o nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu quero falar, dando sequência nas nossas exposições em Eclesiastes, sobre o relógio da morte. Na semana passada nós falamos sobre o domínio que o tempo exerce como um servo de Deus sobre aqueles que não reconhecem o Senhor como Deus soberano e controlador acima de todas as coisas, dando ao tempo mais do que ele pode fazer e mais autoridade do que de fato ele tem, fazendo com que as nossas vidas se baseiem unicamente naquilo que está determinado pelo tempo, sem que nós percebamos que o Senhor está acima do tempo e, portanto, a Ele devemos submeter as nossas vidas para que sejamos livres em Cristo Jesus do domínio, do limite, do tempo. Se tem uma coisa que é dito em conhecimento popular que é verdade, é que a única certeza que nós temos na vida é a morte. Se tem uma coisa que nós sabemos que vai acontecer com todo e qualquer ser humano, que nós podemos garantir, ainda que não saibamos quando, como, de qual intensidade ou velocidade será, é a morte. Todos nós que estamos aqui vamos morrer. Mais dia ou menos dia, nós iremos morrer. Porque de fato nós estamos em uma realidade onde o tempo está correndo. O tempo não para, já dizia Cazuza, não é? O tempo não para. É verdade, uma boa leitura da existência humana é que o tempo não para. Como nós ouvimos na semana passada, pelo contrário, o tempo nos empurra. E se nós não cedemos aos empurrões do tempo, nós somos atravessados pelo tempo. O tempo nos atravessa e talvez, se o tempo nos atravessar e nós estivermos completamente desprevenidos, ele nos atravessa com uma morte. Ele nos atravessa com uma enfermidade que não tem retorno. O tempo de fato está correndo e ele não volta atrás. Tem um filme lançado há alguns bons anos atrás, que se chama O Preço do Amanhã. E esse filme fala que, num futuro não distante,
a moeda comercial não é mais como nós conhecemos, não é um dinheiro, não é uma cédula, não é uma conta no banco, mas é o tempo. Cada indivíduo, então, naquele filme, naquela realidade distópica, ele tem um relógio meio que tatuado na sua pele, e é um relógio digital, que vai correndo, aonde ali você tem o seu tempo. Então, você vende e compra através do tempo que você tem. As pessoas mais pobres geralmente vivem com cerca de 24 a 48 horas de vida por dia. Então, elas têm que trabalhar e receber do seu trabalho imediatamente, porque a qualquer momento elas podem morrer. O tempo virou a coisa mais preciosa, e eles são seres humanos que foram alterados geneticamente, que quando eles fazem 25 anos, então, eles ganham 1 ano de vida. E naquele 1 ano de vida, eles têm que trabalhar, construir, empreender para alcançar mais tempo de vida. Esse tempo pode ser passado de uma pessoa para outra também. Então, tem pessoas milionárias que têm mais de 100 anos de vida e o seu tempo vai correndo na mesma velocidade de quem tem menos tempo, mas ele tem mais tempo para existir na Terra. E acontece que, naquela história do filme distópico, a gente observa que quando o tempo vai correndo, parece que quando os segundos estão passando e estão chegando no final, quase perto do momento de morrer, há uma ansiedade. Na verdade, sempre há uma ansiedade, mesmo quando aquele indivíduo não está nos últimos segundos de vida. Mesmo quando ele tem muito tempo de vida, nós percebemos que existem alguns personagens que também têm ansiedade. Porque mesmo tendo muito tempo de vida, eles ficam ansiosos porque sabem que em algum momento, talvez dali a 100, 150 ou 200 anos, eles vão morrer. E o que eles estão construindo ao longo desse tempo? E o que tem valor no que eles estão construindo ao longo desse tempo? Ou, se eles têm muito tempo, de que vale viver tanto, se aquele relógio é um relógio da morte, e esse relógio está correndo, em algum momento ele vai acabar. Tal qual o dinheiro acaba, a vida também acaba. E a morte, invariavelmente, vai chegar. E uma coisa é fato, é factual. Mesmo que você passe muitos dias da sua semana sem refletir sobre a morte, ou sem pensar que você vai morrer, de alguma maneira o que está guiando a sua vida é a sua limitação, que foi causada pela existência da morte. Então as nossas limitações no dia a dia são as questões que mais nos geram ansiedade, porque nós conseguimos enxergar através de quem nós somos enquanto indivíduos humanos ou seres pensantes, ou seres que têm habilidades e capacidades, nós conseguimos ver possibilidades. Mas a grande questão é que não adianta ter possibilidade se eu tenho limitações. E uma vez que eu tenho possibilidades, mas sou um indivíduo limitado, as minhas limitações me causam ansiedade. De fato, no final das contas, a morte é a maior e a mais definitiva das limitações, mas ela está orquestrando uma série de outras limitações na nossa vida, porque enquanto o tempo corre, até que este relógio da morte zere a sua contagem e ela me alcance, quanto mais próximo eu estou da contagem regressiva da morte, mais eu estou sendo debilitado nas minhas limitações, ainda que eu tenha vontades e possibilidades, e isso está produzindo em mim ansiedade, que se sem controle me leva a um local de desespero, que se sem controle me mata antes da hora. O versículo 16 e 17 vai deixar muito claro que os dias de todo ser que respira na terra estão contados. Diferentemente daquele filme, não se pode aumentar o seu tempo de vida na terra, nem para mais 1 segundo ou menos 1 segundo. Os dias de todo ser que existe está contado. O versículo de número 18 a 20 é revelando a verdadeira culpa e quem são os culpados pelos dias da humanidade e de todo ser que vive estarem de fato contados. E o versículo de número 21 e 22 revela, portanto, a estes seres que estão com os dias contados, a estes os quais têm culpa para que os nossos dias sejam limitados, qual é o destino final e verdadeiro para cada um deles.
O pregador, continuando dizendo a respeito do que ele estava falando a respeito do tempo, começa a refletir então que apesar de o tempo ser cruel, como nós aprendemos, mas ainda que o tempo, sendo cruel, seja servo de Deus, há uma coisa que mesmo que tenhamos consciência e temor do Senhor, uma coisa da qual nós não conseguiremos fugir, que é da própria morte. A morte é o algoz do tempo, e ainda que nós temamos ao Senhor, ela vai nos alcançar invariavelmente, inevitavelmente. Então ele começa a perceber que essa morte que vai se aproximar, que tem os nossos dias contados na sua mão, ele começa a perceber que ela se aproxima, e enquanto ela se aproxima, a vida vai revelando atitudes dos seres humanos que são geradas a partir de uma consciência deste medo, desta preocupação com a morte. A partir desta limitação definitiva, o homem entende, consciente ou inconscientemente, que o único tempo que ele tem para viver é o tempo entre o primeiro momento em que ele saiu do útero da sua mãe e o dia que ele vai morrer. Como ele só sabe o dia que ele nasceu e não sabe o dia que ele vai morrer, ele segue tentando fazer tudo da melhor maneira para que ele aproveite o tempo que ele tem da maneira mais adequada. Ele diz então no versículo de número 16 que ele viu debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. E aqui nós precisamos entender que ele não está dizendo que havia uma troca de justiça pela maldade. Não havia uma troca de juízo por mais maldade, não. Ele está dizendo que aonde deveria haver homens justos, haviam homens maus. Aonde deveria ser julgado com justiça, aonde deveria existir atitudes benéficas e benevolentes, ele estava vendo maldade. Ora, isso começou a preocupar o pregador, porque o pregador sabe, enquanto ser humano, que nós seres humanos sabemos o que é bom, não é verdade? O próprio Jesus Cristo vai dizer, ora, vós sendo maus, sabeis dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Senhor que está no céu. Ora, nós sabemos o que é bom, nós sabemos o que é agradável, até porque a palavra disse anteriormente no versículo 11 que ele plantou em nós a semente da eternidade. E o que isso significa? Nós queremos aquilo que dure, que seja eterno. E nós não queremos que algo que seja eterno seja ruim. Nós queremos coisas eternas que sejam boas. Nós queremos alegria, nós queremos prazer, nós queremos satisfação, felicidade, paz. E é isso que nós estamos buscando dentro da limitação da morte, enquanto o nosso tempo está correndo. A grande questão é que tudo o que é bom vem daquele que é eternamente bom. Eu não posso desejar algo que é perfeito e que é eterno a partir de situações que se acabam e que se determinam por si mesmo pelas próprias limitações. Portanto, o pregador está dizendo que há algo estranho acontecendo na terra, porque ainda que o tempo esteja correndo, parece que em vez das pessoas aproveitarem com aquilo que é bom, que elas sabem que é bom, elas estão sendo cada vez mais injustas, elas estão sendo cada vez mais maldosas, elas estão sendo cada vez mais egoístas. Ora, o próprio Senhor Jesus vai dizer que nos últimos dias o amor dos homens e de muitos se esfriaria, porque com o chegar do fim da existência, o homem vai ficando cada vez mais ansioso, e os seus pensamentos que não estão em Deus, que é completamente bom, estarão tão desorganizados que na tentativa de fazer algo bom, o seu instinto de autopreservação é capaz de ser injusto com o próximo, é capaz de fazer maldades para se autopreservar, porque ele sabe que a corda está no pescoço dele, e ele não quer morrer ou ceder ao relógio da morte. Portanto, a maior tortura que nós temos enquanto seres humanos é a capacidade que nós temos de desejar coisas boas, porém a incapacidade de adquiri-las de forma perfeita. A palavra vai dizer lá em Romanos, capítulo de número 7, versículo 15 e 16, porque nem mesmo compreendo o meu próprio jeito de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que eu não quero, eu concordo que a lei de Deus é boa. O apóstolo Paulo aqui está dizendo então, portanto, que nós sabemos que a lei de Deus ela é perfeita, e ela exige muito de nós. Deus exige perfeição de nós.
mas parece que existe algo em nós que nos impede de cumprir o que Deus pede, e nós achamos cansativos só imaginar servirmos a um Deus perfeito, e logo eu jogo a toalha, mas eu continuo querendo as benevolências de Deus. Eu posso não querer servir a Deus, mas quando alguém me diz, Deus te abençoe, eu sei, Deus é bom, então eu quero que Ele me abençoe. Deus te guarde, Deus te crie. Eu não sou lá servo de Deus, mas realmente, tudo que vem de Deus é bom, eu quero. Nós sabemos que aquilo que Deus ordenou para a alegria e vida plena do homem na terra é bom, mas por que nós não conseguimos cumprir aquilo que Deus determinou para nós? Porque nós então reconhecemos que nós somos maus, porque há um limite que nos deixa ansiosos pelo fim, fazendo com que nós troquemos os pés pelas mãos, na tentativa de alcançar coisas boas que só Deus, que está acima do tempo e além da morte, é capaz de conceder àqueles que nele esperam, confiam e entregam a sua devoção em plenitude. Dessa vez nós então conseguimos compreender que é essa tortura ansiosa, de que as limitações ao nosso redor estão nos forçando a fazer algo antes que tudo dê errado, que nós descobrimos que nós estamos sendo maus, injustos e mortíferos. A questão é que o pregador está dizendo então, que ainda que o homem deseje coisas boas, ainda que nós queiramos aquilo que é agradável, há algo em todos nós, que é um impeditivo pleno, que se nós não formos curados deste mal, nós seremos levados cada vez mais ao limite da nossa ansiedade por coisas boas, nos mantendo na incapacidade de consegui-las, e aí sim, quando o relógio da morte esgotar os seus segundos, para onde vai a nossa alma? Para cima? Para baixo? Para o pó? Nem mesmo o pregador sabe, mas nós precisamos antes disso, saber de fato, que os nossos dias estão contados, e quem conta os nossos dias, portanto, é quem pode, de uma vez por todas, nos libertar da ansiedade, das limitações, por buscar aquilo que é algo bom, e ainda assim nos perdermos no meio deste conflito. O nome desta maior limitação é pecado. O pecado, portanto, nada mais é do que não permitir que Deus seja Deus. O pecado é aquilo que não permite que eu, enquanto ser criado por Deus, considere que Ele é Deus, soberano, santo, detentor de todo poder e portanto de todo conhecimento, e capaz de determinar para a minha vida aquilo que é melhor conforme a sua vontade, uma vez que Ele é bom, e não há alteração na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e aquilo que eu estou procurando, eu encontro nele, para que sem a ansiedade do pecado que me limita com a morte, e me afasta de uma vida obediente a Deus, eu possa adquirir muito mais além do que simplesmente o meu coração deseja, mas aquilo que Deus quer conceder. Quando alguém me diz, Deus te abençoe, eu sei que aquela bênção será muito melhor do que aquilo que eu mesmo possa sonhar por mim mesmo. A grande questão é que com o pecado, nós estamos completamente habilitados a amar qualquer coisa. Nós vamos amar qualquer coisa mais do que Deus, para, de todo modo, consciente ou inconscientemente, mais uma vez, impedir que Ele seja o verdadeiro Deus. E isso é rejeitar a minha imagem. Isso é rejeitar a motivação da minha existência. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para o louvor da sua glória. E muitas pessoas acham que ser criado para o louvor da glória de Deus é andar igual um maluco, biruleibe, andando pela rua, cantando que Deus é adorado, que Deus é maravilhoso, e cantando cânticos, e que no céu nós vamos estar de branco, cantando 24 horas por dia. Não! Ser criado para o louvor e para a glória de Deus é entender que a minha inteligência, o meu amor, a minha empatia, a minha habilidade, as minhas capacidades, todas elas foram dadas por Deus, e quando eu usá-las, eu devo usá-las de forma que o agrade, mas não que eu as use na tentativa de adquirir algo para mim mesmo no menor tempo possível, porque eu não sei quando eu vou morrer. Não, porque se eu fizer isso, eu estou colocando a mim mesmo no lugar de Deus. Eu estou tentando fazer com que eu, sendo imperfeito, alcance coisas boas que são perfeitas, rejeitando e desprezando totalmente a lei do Senhor sobre a minha vida, me tornando cada vez mais egoísta, deixando que o meu pecado me deixe mais ansioso, e não pensando que se eu quero algo que é eterno, eu preciso crer que há algo além da morte, porque eu não posso
posso desejar coisas eternas em um mundo cujos dias estão contados. Mas se eu compreender que eu posso contar os meus dias no Senhor, e o Senhor não é um homem para que os seus dias sejam limitados, eu compreendo que através da sua manifestação em Cristo Jesus, eu adquiro a bondade de Deus derramada sobre a minha vida e as viverei eternamente para a glória do nome dEle. Se nós não percebermos isso e continuarmos presos na limitação da morte, sem às vezes conscientemente perceber que o nosso desespero é justamente porque nós temos medo de morrermos irrelevantes de alguma maneira. Eu não quero ser uma mãe irrelevante, eu não quero ser um pai irrelevante, eu não quero ser um profissional irrelevante. E irrelevância não tem a ver com fama, tem a ver com sucesso, tem a ver com chegar no lugar onde você deseja. Você quer ser relevante para você mesmo, mas relevância, na verdade, é ter a capacidade de cumprir o propósito de Deus, sabendo que Deus tem te sustentado para que através da sua vida você tenha plena consciência que não há limites que vão fazer com que você desista ou continue por causa da morte. E quando nós rejeitamos a imagem que Deus criou, que nós tivéssemos para o louvor e para a glória do nome dEle, nós vamos criar uma nova imagem para nós. Porque se eu não sei o que é ser um homem de Deus, se eu não sei o que é ser uma mulher de Deus, eu vou ser o melhor homem que eu posso ser. Eu vou ser a melhor mulher que eu posso ser. Mas lembre-se, se você está correndo contra o tempo, e neste tempo você quer, como dizem algumas pessoas, eu quero deixar coisas boas no mundo. Quando eu for embora e partir daqui, eu não sei para onde eu vou, mas eu quero deixar um legado. Baseado em quê? Baseado em quem? Se nós não tivermos a concepção de quem nós somos, nada do que nós deixarmos terá efeito eterno e de fato eficaz sobre a vida de alguém. Pelo contrário, as nossas próprias atitudes e memórias desaparecerão e não causarão peso algum. Mas nós sabemos que aquele que nos chama é fiel para cumprir o que diz. Portanto, quando nós nos submetemos a Deus, sabendo que a morte não é o limitante da nossa existência, mas a vida em Cristo nos dá a capacidade de descansar na sua vontade, eu posso crer que as suas promessas estão completamente carregadas das suas benevolentes vontades, e tudo o que eu cumprir jamais será em vão. Eu tenho certeza que a minha vida modesta, vulgar, ordinária e humilde terá peso eterno para que se cumpra um propósito que também é eterno, dos resultados dos quais eu também desfrutarei. Mas quando nós não temos essa consciência da imagem que nós temos para o Senhor, nós vamos criar a nossa própria imagem. E é assim que o pregador diz que ele viu debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade. Na corte de justiça, no tribunal de justiça, haviam também juízes maus. Era isso que ele está dizendo. Aonde deveria haver alguém que cuidasse das viúvas e dos pobres, havia aquele que estava roubando para si mesmo. E nós nos perguntamos por que isso acontece? Por que as pessoas são tão ruins? Nós temos visto tantos casos terríveis de médicos abusando de pacientes durante cirurgias. E nós dizemos, nossa, um médico. Mas quem disse que a minha imagem é um médico? A minha imagem é de um pecador limitado pela morte, desesperado pelo prazer. Enquanto eu estou buscando aquilo que me é suficiente ou agradável, eu perco os meus limites, que são os limites de Deus, para avançar na liberdade que eu acho que tenho, sem a responsabilidade das consequências. É como se nós estivéssemos no alto de um prédio, de um arranha-céu, e você é levado lá para o topo daquele arranha-céu. E você chega lá naquele ponto e alguém fala com você, olha para baixo. Você fala, não, eu tenho medo de altura. Não, olha para baixo. Enxerga essa vista. Talvez o ímpeto que tenha no nosso coração seja mais ou menos essa ilustração do pecado nas nossas vidas. Você olha lá para baixo e talvez rapidamente você pensa, nossa, eu quero pular. Eu quero pular, olha essa altura. E se eu pulasse, o que aconteceria? E a grande questão é que você pode pular. Mas o grande problema é que se você pular, as suas vontades vão encontrar o limite da sua existência, que é a morte. Então você não pode pular. Ainda que você queira, isso te tortura. E é assim na nossa vida por causa do nosso pecado. Nós queremos muitas coisas,
Mas o que nos tortura é que nós vamos ter que arcar com as consequências do limite da morte. Mas se nós estamos em Cristo, a morte não é mais um terror perseguidor da nossa existência. Pelo contrário, em Cristo nós andamos e colocamos os nossos pés em cada terreno que Ele coloca debaixo deles, e nós não temeremos mais aonde nós estamos pisando, mas ao temer o Senhor, teremos plena consciência de que Ele nos tem conduzido em vitória para um propósito eterno. Isso tira de nós a ansiedade contra as limitações que encontramos para sermos bem-sucedidos profissionalmente, para sermos bem-sucedidos nos nossos relacionamentos. Essas limitações, eu tenho limitações de personalidade, eu tenho limitações emocionais, eu não consigo me relacionar bem com as pessoas, eu só faço mal para as pessoas, e sim, de fato, nós temos essas limitações, mas elas não devem ser uma desculpa. Elas devem ser um motivo de reconhecimento para que você entenda que o pecado atinge tudo na nossa vida, e principalmente duas dimensões, uma religiosa e uma moral. Na dimensão religiosa, ela nos torna rebeldes contra Deus, porque Deus impõe limites para a humanidade, mas eu quero que os meus limites se explodam, porque eu quero mesmo é alcançar aquilo que eu planejei nas possibilidades que eu tenho. Então eu quero fazer. Mas o pecado me faz ser rebelde contra Deus, e moralmente o pecado me faz ser injusto com os outros. Sabe como o pecado me faz ser injusto com os outros? Quando eu sou uma pessoa benevolente, mas se eu sinto que aquela situação vai me prejudicar, primeiro a minha pele, deixa eu me livrar do problema, e depois eu penso em como eu posso ajudar as pessoas. Eu sou injusto se há algum caminho pelo qual eu posso ser beneficiado, e esta é a questão. Não há nenhum de nós que estamos aqui, por mais fiéis que sejamos a Deus, que estejamos 100% livre da ansiedade, da limitação pela morte. Por isso, se os nossos olhos não estiverem em Cristo, dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, nós nos perderemos na ansiedade da morte, com medo de perdermos aquilo que é tão limitado contra nós, sem termos a esperança plena no Senhor. Mateus 6, 31 e 32, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os pagãos, os gentios é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês que está no céu sabe de que vocês precisam de todas elas. Então a grande questão não é que nós vamos deixar de andar ansiosos, mas a grande questão é que nós temos que nos lembrar que não é a morte que determina no seu cronômetro definido o limite para a nossa existência, o limite para a nossa alegria e o limite para descansarmos em Deus. Não, nós não podemos garantir que a morte nos condene de uma vez por todas, porque se temos a plena salvação em Cristo Jesus, encontramos a plena eternidade de Deus, e na sua bondade, e na sua benevolência, e na sua vontade, nós podemos crer: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabendo, portanto, que lançando, pois, sobre Ele toda a vossa ansiedade, saiba, Ele tem cuidado de nós. O que eu estou propondo para você, e o que o pregador está observando aqui, não é que você mude de comportamento e diga: agora eu vou aceitar os meus limites, e se algo não der certo, eu não vou ficar desejando além da minha vontade, e eu vou sentar aqui e vou tentar meditar e acalmar os meus sonhos e acalmar os meus ânimos, e vou crer em Deus, crer o máximo que eu posso em Deus. Não é aí o caminho. Porque aí você vai continuar sendo a mesma pessoa, ansiosa, fingindo que está controlada, ansiosa, fingindo que está analisada por um terapeuta, mas na verdade, dentro do seu coração, você continua sendo uma pessoa que luta contra os propósitos de Deus, porque cansou de se sentir fracassado. O foco aqui é que você entenda que o homem, a mulher e todos nós que existimos, pecamos contra Deus, e não teremos permitir que Deus seja Deus, e por isso queremos que Ele nos dê o que é bom, sem que nós confiemos que a sua bondade é revelada na sua própria manifestação ao vencer a morte, e que as nossas vidas não devem se pautar pela nossa idade, pelo que eu quero construir, pelo que eu ainda não alcancei e como será daqui para frente. Não, enquanto eu tiver fôlego para viver, eu viverei graciosamente diante do meu Deus, porque os meus dias não estão contados pela morte, os meus dias estão contados pelo Senhor, e cada dia que eu viver na terra, eu viverei tentando continuar confiante na promessa que Ele me fez, me arrependendo de todo pecado
e confiando no Deus justo e perfeito. Do contrário, sim, se a morte exerce sobre nós este peso terrível, nós, na tentativa de fazer coisas boas, faremos coisas ruins. Na tentativa de termos um melhor provento na nossa família, nós vamos sonegar impostos, ou nós vamos passar a mão em algo que não deve. Você fala, não, eu jamais faria isso. A intenção é boa, mas lembre-se, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que está diante de mim, este eu faço, porque eu não sei o meu modo de agir. Este modo de agir é a incoerência que o homem tem diante da bondade de Deus, sem querer devotar a sua vida a um Deus ilimitado. E se nós não nos devotarmos a Ele de fato, nós seremos julgados por Ele. O versículo 17 diz, então eu disse a mim mesmo, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda a obra. Aqui é como se Ele estivesse dizendo, nós vemos muita maldade no mundo, não é? Nós estamos vendo casos terríveis de pais abusando sexualmente dos seus filhos. Vimos um terrível essa semana de um recém-nascido que veio a óbito por causa do que o próprio pai fez com o neném. E nós dissemos, no local onde devia haver justiça, no local onde devia haver juízo, há maldade. E mais, aonde devia haver juízo, há mais maldade. Este é o mundo que nós vivemos, porque o ser humano, na sua limitação, não aceita que os limites impostos por Deus são para glorificar o Senhor, e não para Ele tentar burlar, para adquirir o que Ele quer. E o que Ele quer vai produzir maldade e injustiça contra o inocente. Mas quando o nosso coração está em Deus, e nós vivemos debaixo da bondade de Deus, reconhecemos as nossas limitações e reconhecemos aonde Deus quer nos levar, e não queremos avançar as possibilidades, achando que só porque eu quero, Deus me deve algo. Quando eu entendo o meu lugar diante de Deus, e entendo que a morte será o último inimigo que nós também enfrentaremos, mas ressuscitaremos nele, para plenamente viver no nome do Senhor e na sua graça, eu de fato, então posso compreender que aqueles que rejeitarem a graça eterna de Cristo, a sua lei e a sua bondade, pode ficar tranquilo, eles sofrerão o justo juízo de Deus e a condenação severa do Pai. Estes homens maus que rejeitam a graça de Cristo, e muitas vezes nós temos sido maus com boas intenções, todos esses sofrerão o justo juízo de Deus. Se a justiça humana é falha para cuidar da mulher, se a justiça humana é falha para cuidar da criança, se a justiça humana é falha para cuidar das pessoas que têm deficiências físicas, as pessoas que sofrem preconceito racial, preconceito contra a sua orientação sexual, pessoas que instrumentalizam a palavra de Deus para justificar homofobia, misoginia, todos estes serão julgados, porque na tentativa de fazer algo que lhes parece bom, eles têm agredido a imagem de Deus naqueles que precisam conhecer a libertação da morte em Cristo Jesus. E nós podemos ter tranquilidade, meu irmão, minha irmã, porque quando nós ligamos a TV e vimos uma notícia triste, ou notícias terríveis como essa, o nosso Deus será imparcial no julgamento de todo homem mau, que teme o limite da morte e não compreende os limites da lei de Deus. O pecado perverteu cada parte do nosso ser. Nós vamos ver maldade nos hospitais. Nós vamos ver maldade nos tribunais de justiça. Nós vamos ver maldade no Congresso Federal. Nós vamos ver maldade no Supremo Tribunal. Em meio à maldade e à injustiça, a única certeza que eu tenho é que Deus não deixará ninguém impune. Deus não deixará ninguém impune, e a isso nós devemos temer, porque Deus está acima das cortes, Deus está acima dos tribunais, Deus está acima dos governos, e o seu julgamento é justo e verdadeiro. E não há homem que pense que a morte está impedindo que ele seja julgado, ainda que ele morra, sem ser julgado e sem ser condenado pelos homens. Não há ninguém que, quando o cronômetro da morte zerar, que não será julgado por Deus. Mas nós não queremos esperar a morte chegar, nós queremos encontrar a vida em Cristo Jesus, para que o
que aquilo que de fato é bom seja me dado agora, e que aquilo que verdadeiramente é agradável eu possa viver agora, e mediante o Deus encarnado, Cristo Jesus, eu tenho a capacidade de ser livre do domínio do pecado, onde eu não estou mais num conflito de ansiedade entre as minhas vontades e as minhas limitações, fazendo com que eu seja injusto com as pessoas, quando eu chego no limite, mas continuo tendo vontade. Não, eu não quero mais viver nesse conflito, onde eu quero algo que me parece bom, mas por conta das minhas limitações eu não as aceito e quero vencê-las. Não, eu quero entender que enquanto no mundo eu estou limitado pelo pecado, mas livre do seu poder em Cristo Jesus, de modo que a minha liberdade em Cristo faz eu olhar para as minhas limitações e não me tornar ansioso e nem ser torturado por ela, porque as minhas vontades eu faço como Cristo, eu rendo todas a Deus Pai Todo-Poderoso, e eu sei que no momento certo, porque eu tenho me humilhado diante de Deus, Ele me exaltará para a glória dEle. É aí, meu irmão, minha irmã, se nós colocarmos as nossas confianças no juiz do tribunal e nos esquecermos de Deus, você está dando para um ser humano limitado como você uma carga de justiça que ele não vai saber carregar. Se você colocar nas mãos do seu advogado, nas mãos do seu médico, a confiança plena e dizer: doutor, salva o meu filho, salva o meu marido, salva a minha esposa, você está dando nas mãos dele uma carga que ele não sabe carregar, porque ele é limitado. E quando você coloca uma carga que só Deus pode resolver para uma pessoa limitada, ela vai bater no limite dela e vai falar: mas eu vou resolver, eu vou tentar, porque eu não posso decepcionar aquela pessoa, mas a única coisa que não nos decepcionará é a esperança que Cristo derramou em nossos corações pelo Espírito de Deus. O grande problema é que nós estamos colocando em pessoas limitadas uma carga santa e perfeita que só Deus pode fazer. Quando nós vemos um familiar enfermo e falamos: doutor, faça tudo o que for preciso, e nós temos lá aqueles pacientes idosos, debilitados, acamados, e você encontra aquele médico na terapia intensiva que porque a família quer que faça tudo o que tem que ser feito, ele fala: então vamos fazer hemodiálise nessa paciente. Um paciente extremamente idoso, debilitado, sabendo que é um procedimento médico tão invasivo, e ainda que seja bom, tem danos terríveis também. Nós estamos sendo obstinados e não estamos reconhecendo o limite do corpo, e estamos querendo colocar sobre o médico, sobre quem está cuidando, algo que ele também não tem capacidade de vencer, que são os seus próprios limites. E neste momento nós estamos substituindo a vontade de Deus, em vez de reconhecermos que tem limites que nós não vamos passar, mas que em todos os limites que nós enfrentarmos, o maior é a morte, e a morte também não é o fim para quem crer em Cristo. A partir daí nós vamos entender que as nossas pequenas limitações na vida, que não me permite ser o que eu gostaria de ser, não são um impedimento para que eu viva feliz, porque a bondade de Deus me será tão proveniente que eu estarei saciado da sua graça e não andarei ansioso por limite algum. Quer viva, quer morra, somos do Senhor, e nele os meus dias estão contados. Quantas vezes nós temos causas na justiça que nós falamos: nós vamos até o fim. Pacientes internados: não, nós vamos até o fim, faz o que for preciso, nós vamos até o talo, nós vamos resolver. Quantas vezes, e eu te pergunto, de que vale a causa? De que vale a causa de tentar ultrapassar todos os limites e empenhar tanta energia em algo que pode desviar o seu coração? De que vale a causa você lutar na justiça por algo que você tem direito, mas você fica tão obstinado que agora você quer danos morais, agora você quer acabar com a vida daquela pessoa, e agora os seus direitos de resolver com justiça ultrapassaram os seus limites, e a sua tentação pecaminosa fez com que você fosse muito mais além, e agora você quer causar o mal, agora você quer causar o débito, agora você quer que a pessoa sofra, e você ainda acha que tem razão, porque você ultrapassou os seus limites no carrinho da sua vontade, sem reconhecer que essas limitações devem ser rendidas diante de Deus, para que Ele aquiete a sua alma, e você simplesmente viva com tranquilidade, enquanto o seu último dia não chega. Salmo 90, versículo de número 12: ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias. Eu não sei quando o relógio da morte vai zerar o seu cronômetro, mas enquanto eu estiver aqui, ensina-me a contar os meus dias, para que cada dia tenha valor pleno na sua vontade e na condução do seu querer. Porque sabe de uma coisa, meu irmão,
Se você quer que seja feita justiça na sua vida, em alguma área da sua vida, em que você vê que as coisas não caminham como devem caminhar, a palavra de Deus nos diz em Mateus 5, versículos número 6 e 10, nas boas aventuranças: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. E você não precisa correr contra o relógio do tempo para resolver um problema e dizer: não, mas quem faz mal na terra, paga na terra. Quem faz mal nessa vida, paga nessa vida. Você não precisa confiar que você vai ver a derrota do outro ou a sua vitória aqui. Todos serão julgados sem parcialidade por Deus. Eu aguardo o dia que Ele vai olhar para mim e vai dizer: vinde bendito de meu Pai. Eu quero ser julgado por Ele, mas eu quero que Ele encontre em mim apenas uma esperança viva de que a minha vida não foi ansiosa por coisa alguma, por ganhos, sejam lícitos ou ilícitos, por prazer, por desejos miraculosos que sejam. Não! A minha vida foi pautada em saber que os meus dias estão contados, minha vida nessa terra vai acabar, mas eu quero viver de modo como quem encontrará a eternidade no Senhor, e o que Ele me der, que me seja suficiente, e alegremente eu prossiga, porque eu sei que qualquer injustiça feita contra mim será saciada na justiça de Deus, quer na vida, quer na morte. Versículo 10 vai dizer, do capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Há uma garantia de eternidade para quem não conta a morte ou a vida como algo tão urgente. Urgente mesmo é sermos livres do pecado para vivermos eternamente na benevolência de Cristo e no seu cuidado. Ele segue dizendo: e eu disse mais, isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como animais, porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O ser humano não tem vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Por causa dos filhos dos homens, ele começa dizendo, e eles são como animais. Aqui ele coloca a culpa dos nossos dias estarem sendo contados na terra, e a culpa do cronômetro da morte está correndo em desfavor a nós. A culpa é do homem que não quer se submeter à vontade de Deus, e não quer permitir que Deus seja Deus na vida dele, para cumprir os propósitos que não são deles, mas de Deus. Aqui então o pregador está mostrando que, ao observar que aonde deveria haver justiça há maldade, ele percebe que a culpa é do próprio homem. E nós somos os culpados dos nossos dias serem contados. E o que nós podemos fazer agora é encontrar em Cristo alguém que pode contar os nossos dias, e que nós podemos contar os nossos dias nele e ter o mesmo fim, ou melhor, o mesmo começo que Jesus iniciou na sua ressurreição. E é tão interessante porque ele compara a nós como animais. Ele nos bestializa. E aqui nós começamos a perceber algo muito importante, porque ainda que nós sejamos seres pensantes, se nós não tivermos o temor do Senhor e ficarmos dependentes do que nós conseguimos fazer e das nossas vontades, e de quais limites nós temos que atravessar, quais barreiras nós temos que vencer para alcançar aquilo que nós queremos, nós vamos sempre usar a nossa intelectualidade para o mal. E sabe por que o pregador compara o ser humano com um animal? Porque o animal, ele não faz juízo do que é bom e do que é mal. Você já viu um vídeo de uma onça comendo um coelho, destroçando um coelho? É bom que você não veja, é triste. Porque os animais, eles vão agir sem a limitação de algo que está sobre ele. Eles vão agir mediante a sua vontade. Então ele vai comer aquilo que parece dócil, inofensivo, não importa. Se ele tem capacidade de fazer, ele vai fazer. É por isso que a palavra de Deus diz, abrindo parênteses aqui, que lá na eternidade, no novo céu e na nova terra, os animais selváticos e carnívoros vão pastar junto com o boi. Porque tudo isso é fruto do pecado. Os animais foram bestializados, e como não tem intelectualidade neles, eles não têm definição de moral. Assim é o ser humano pecador, que não quer fazer a vontade de Deus. Ele vai fazer o que é bom para ele, e que Deus me abençoe, mas bestializado, porque a sua intelectualidade não é capaz de tornar a sociedade justa, não é capaz de tornar os seres humanos justos e amáveis, porque ele não consegue se submeter a limites. Porque ele está tão corrompido de pecado e não se submete a isso. E muitas das vezes nós estamos dentro da igreja assim, achando que o fato de estarmos aqui, não há mais pecado em nenhuma área da nossa vida que precisa ser rendida a Deus. Pelo contrário, nós estamos vivendo do jeito que queremos, comendo o que queremos, gastando do jeito que vem na nossa telha, começando e terminando projetos como se fosse. Não é assim.
Se Deus não for o Senhor da nossa vida, em tudo que nós desejarmos, sonharmos, nós estamos sim, rompendo limites e achando que fazendo algo bom, nós podemos no caminho estar fazendo algo mal e sendo injusto com algumas pessoas e ainda dizer, foi necessário que acontecesse assim. Não, não foi necessário, porque a nossa intelectualidade é tão corrompida pelo pecado, nós somos tão inclinados ao mal, que a razão se torna inútil e nós somos comparados a animais. Porque se a intelectualidade fosse suficiente, como alguns advogam, que a saída para a resolução dos problemas sociais no mundo é a educação, não é? Então, nos países desenvolvidos, não deveria ter atiradores nas escolas, não é mesmo? A educação é tão evoluída, a racionalidade, a intelectualidade, o bem-estar, o conhecimento. Não. Enquanto o pecado não for exposto a Cristo e o homem não se arrepender diante do Senhor, como um ser dominado por suas vontades bestiais, ele estará condenado às consequências da sua bestialidade. Ele voltará ao pó, como os animais também voltarão. Salmo 49, versículo 12 e 20 vai dizer: todavia, o ser humano não permanece, nem permanecerá na sua ostentação. Pelo contrário, ele é como os animais que perecem. O versículo 20 vai dizer: o ser humano revestido de honrarias, mas sem entendimento. E o que é o entendimento? Qual que é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do entendimento, ou seja, da razão plena dos meus limites e das minhas vontades submetidas a Deus. Ele diz: o ser humano revestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perece, ou seja, inútil. O pregador então olha para a morte apenas como um relógio, para homem, para animal. E a pergunta que eu faço para você é: você acha mesmo que Deus te criou para ser um animal, agindo bestialmente, rompendo os seus próprios limites, tentando cumprir suas vontades a todo custo? Ou será que Deus te criou à imagem e semelhança dele, para que você cumpra os propósitos eternos dele, e em tudo isso seja abençoado conforme a sua bondade que é eterna? Você faz a decisão, mas Cristo quer redimir a nossa imagem, para que nós não sejamos como os animais selváticos e bestializados pelo pecado, mas sejamos livres da dominação do pecado, para que nós não sejamos condenados àquilo que o Senhor falou quando o homem foi expulso do Éden: porque você é pó, ao pó você voltará. O homem era ser vivente, mas Cristo que veio do céu é ser vivificante. Se nós cremos nele, nós aceitamos os limites por um tempo, por um pouco, submetemos as nossas vontades, sabendo que há algo que a morte não pode nos tirar se estivermos escondidos em Cristo: vida eterna, plena, em corpo físico, numa terra restaurada, onde a glória de Deus reinará, e nós viveremos de forma justa, como não conseguimos viver enquanto dominados pelo pecado. Quem quiser me seguir, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz revela como nós somos limitados, porque ao carregar a cruz, você vê como é incapaz de fazer tudo ou qualquer coisa quando você está carregando a cruz. A cruz humilha, porque as nossas vontades e os nossos desejos não são capazes de ser realizados enquanto eu estou carregando a cruz. Então minha única opção é negar a mim mesmo e crer que a minha cruz vai me levar para o mesmo lugar que Cristo esteve, na morte, mas também na ressurreição. Ele diz: não há vantagem do homem sobre os animais. E você pode dizer: como não? Um animal é capaz de construir uma casa? Um animal é capaz de dar comida boa aos seus filhos, como eu dou, a levá-los para passear, a fazer uma viagem? Vejam as nossas construções, vejam as nossas edificações, vejam as nossas produções artísticas ao longo de todos os séculos. Como não? Vejam as nossas obras. Para que as nossas obras tivessem vantagem sobre os animais, nos fizessem ter vantagem sobre os animais, elas deveriam produzir algo na sociedade e produzir algo no reino animal que de fato nos colocasse acima deles. Mas a questão é que os animais não têm senso de moral, eles estão esgarçando coelhos por aí, enquanto nós estamos fazendo coisas tão belas, que a única beleza que tem é saber que Deus nos fez capacitados para fazer coisas belas, mas nada do que nós fazemos tem sido suficiente para mudar a maldade do homem no mundo. Quanto mais o relógio da morte se aproxima, mais maldoso, injusto e impericioso o homem fica. Então, não são as nossas obras que produzem algo de fato efetivo.
É tão interessante a gente falar, a gente da área da saúde, falar bem assim, é tão bom ser um profissional da saúde, porque é gratificante. É gratificante. Eita. É gratificante você fazer um tratamento que tem um bom efeito no paciente. Gratificante. Você acha realmente que você está fazendo algo de valor sem compreender que Deus é quem está se revelando na capacidade que Ele te deu. Mas aquele momento é como se você ultrapassasse um limite, sabe? Naquele momento em que você trata um paciente que está à beira da morte e dali a 3 meses, depois de tanto tratamento, você vê ele saindo andando da unidade de terapia intensiva, você se sente como tendo atravessado um limite da vida. Limite esse que você é incapaz de atravessar por si mesmo, porque Deus é quem faz com que o homem viva ou que o homem morra. Nós estamos sempre tentando ultrapassar limites, mas nada do que nós fazemos tem real efeito se não for pela graça de Deus. Então, por que temos fugido de ter a consciência plena dessa graça? De toda forma, as nossas obras são um bom reflexo de Deus, do que restou em nós, da graça de Deus, da sua graça comum sobre nós. Mas nós somos corruptos em nosso coração, agimos de modo animalesco e rejeitamos o que é perfeito em Deus em troca do que nos é aceitável e agradável. Rejeitamos a Deus em troca do orgulho de contar nós mesmos pelos nossos dias. Na verdade, as nossas obras só mostram como nós somos arrogantes, como nós somos prepotentes, como nós somos ciumentos, cínicos, dissimulados. Nós só estamos preocupados com as nossas próprias vidas. E ele continua dizendo: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó. Versículo 20, ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais se dirige para baixo, para a terra. E aqui, então, ele começa a fazer uma diferença possível entre homens e animais. Talvez a única coisa que possa diferenciar os animais não é a sua intelectualidade, as suas produções acadêmicas, culturais, construções e edificativas, não. Talvez a diferença seja a alma do homem. Porque um homem que é capaz de enxergar o mal e o bem, e mesmo assim fazer o mal em troca do que lhe parece bom, deve haver algo na sua alma que o difere dos animais. Mas o pregador chega num limite para ele. O limite do pregador é não saber para onde a alma do homem vai. Ela sobe, ela desce, ele volta para o pó. Naquele momento o pregador não tinha o conhecimento do plano redentivo de Deus, então realmente ele não sabia para onde a alma do ser humano poderia estar indo. Mas uma coisa nós precisamos saber: para onde a nossa alma vai? Você pode saber o que vai comer amanhã, você pode saber desempenhar bem o seu trabalho, você pode saber lidar bem com conflitos, você pode saber muito bem aonde você quer chegar daqui a 10, 15 anos, você pode saber muito bem qual o sentimento que você tem pelas pessoas que você ama, mas o que você precisa saber mesmo é para onde a sua alma vai. Eu te pergunto essa noite: para onde a sua alma vai? No momento que o cronômetro do relógio da morte zerar, para onde a sua alma vai? A sua alma vai para cima? A sua alma vai para baixo? E céu e inferno são reais, e você precisa saber para onde a sua alma vai, num mundo de tanta injustiça, aonde você tentou ser a pessoa mais bondosa ao longo da vida. Será que nas suas bondades você não recriminou ninguém, você não julgou ninguém, você não deixou ninguém de lado, você não pensou em você mesmo em primeiro lugar? Você merece estar em um lugar onde a sua alma encontrará plena consciência, descanso e paz. Eu estou para te dizer que, sabendo que somos tão corruptos, nós merecemos mesmo o inferno, a não ser que as nossas almas possam ser aperfeiçoadas por alguém que na nossa carne também foi capaz de ser justo. Nós precisamos assumir a nossa culpa diante de Deus e entender que as nossas limitações têm provocado as nossas vontades. Mas quando nós compreendemos que o Deus verdadeiro permitiu que pela culpa dos homens o cronômetro do relógio da morte corresse, e corresse cada vez mais rápido, nós soubéssemos que este é o tempo até a morte, que nós temos de tomar uma decisão para saber para onde a nossa alma vai. Você pode não saber o que comer, você pode não saber onde vai estar daqui a 10 ou 15 anos, você pode não ter a sua vida tão bem programada, mas se você souber para onde a sua alma vai, haverá sempre algo a fazer todos os dias na sua vida, e os seus dias não serão inúteis, porque Deus cumprirá o seu favor sobre você. Dessa forma nós conhecemos que Cristo, o homem, verdadeiro homem, um ser que não era bestial, um ser sem pecado, um ser
cujo o controle da vida não era dos seus impulsos humanos e naturais, mas a sua vida estava determinada pelo Pai, e a isto ele se submeteu. Nele reside o destino da alma. O pregador não sabia muito bem como a alma entrava no ser humano, como ela saía, para onde ela ia, o que acontecia depois. Ele vai dizer lá no versículo 7 do capítulo 12, que é o último capítulo, ele vai dizer: e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. O pregador e os judeus do passado, eles não tinham muito bem uma compreensão de vida eterna. Eles não tinham esse entendimento de que eles seriam eternos. Eles sabiam que Deus reinaria em eternidade, mas eles tinham uma compreensão um pouco volúvel de que a alma viveria consciente num lugar pleno e restaurado. Eles achavam que a alma voltava para Deus, eles se uniam a Deus e descansavam ali, talvez até de modo inconsciente, como quem dorme, o que não é verdade. Porque Cristo Jesus então se revela para tirar realmente o medo da morte do ser humano, para que nós saibamos que não há limites em Cristo, ainda que Ele tenha se submetido aos limites da humanidade. O limite da morte não pôde fazer com que Deus desobedecesse ao Pai, permitindo que nós, seres imperfeitos, pudéssemos ser aperfeiçoados no Senhor, e aí nos garante, portanto, aquilo que Ele nos tem reservado para as nossas almas. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Preste atenção, Ele não está limitando, Ele não está tirando o limite da morte. Ele está dizendo: eu não vou tirar o limite da morte, porque você tem que entender que há um limite, e você tem que aprender a viver dentro do limite da morte. Mas o grande trunfo da fé em Cristo Jesus é você não temer mais a morte, é você não temer mais a limitação da terminalidade, é saber que os seus limites não te humilham e não te reduzem, mas saber que em cada lugar onde Deus diz: aqui você não vai, isso não é para você fazer, ainda que você seja capaz, ainda que você tenha dinheiro, eu não quero que você faça, para que você não se perca e a sua alma não seja retirada do caminho que eu planejei para ela. Olhe para a morte e não tenha medo dela, porque eu sou a ressurreição, e após a ressurreição, após aquele que morreu ressurgir, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você vai morrer um dia, você vai morrer um dia, e lembre-se, amanhã você vai morrer um dia, e cada dia que passar, lembre-se: eu vou morrer um dia, mas eu também, no momento que fechar os meus olhos na terra, no momento que o cronômetro da morte zerar, eu já terei vencido em Cristo os limites que provocam as minhas vontades nessa terra, porque tenho submetido todas elas ao meu Senhor, ao meu amado Salvador, e eu viverei conforme a sua vontade, para que viva eternamente. Onde está a morte, a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória em Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, e morrerá, viverá. E quando eu for, eu vou preparar um lugar. É vida mesmo, é vida de verdade, é vida na carne, é vida no corpo, é vida de verdade, é vida onde as minhas vontades não me dominarão mais, mas o Espírito que plenamente me regenerou pela fé em Cristo Jesus me permitirá gloriosamente reinar em segurança, e lá sim terá justiça, lá o mal não entrará. É lá que eu quero habitar. Voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Aonde eu estou, há um homem de carne e osso, neste momento, à direita do trono de Deus, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Este homem que está lá do trono, e que no Espírito Santo está aqui agora, está nos garantindo: deixa o cronômetro correr, deixa a morte chegar. E o que o pregador não sabia responder, eu respondo: eu levarei a sua alma para junto de mim, e naquele dia em que vier sobre as nuvens, eu ressuscitarei primeiro os mortos, e os que estiverem vivos serão glorificados, e aí sim viveremos eternamente. Só em Cristo a morte não é mais uma ameaça. Eu precisava ter colocado aqui o texto de Hebreus, que eu não coloquei, mas eu vou achar aqui agora. Eu preciso ler esse texto para você, para que você, se quiser depois revisitar essa mensagem,
você perceba. Hebreus 2, versículo de número 15. Hebreus 2, versículo de número 15. Versículo 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus participou destas coisas. Se submeteu aos nossos limites, mas os limites de Cristo não ficaram provocando as vontades dele de modo que ele cedesse. Pelo contrário, as vontades dele estavam submetidas a Deus, porque a minha comida, falei aqui semana passada, Jesus dizia, é fazer a vontade de Deus. Por que ele comparou com comida? Porque comida é o que nos dá prazer, é o que nos sustenta. Mas muitas das vezes eu considero que o meu sonho é o que me dá prazer, é o que me sustenta. Se eu não tiver o meu sonho, se eu não tiver a minha meta, eu nem levanto da cama. Se eu não tiver a vontade de Deus, eu não levanto da cama. Porque os meus sonhos, eu vou chegar num lugar que eu vou bater no limite de inteligência mesmo, meu irmão. Não é todo mundo que é inteligente como o outro é, não. Tem gente que é menos inteligente, tem gente que é mais inteligente. Ora, tem gente que é mais bonito, tem gente que é menos bonito. Tem gente que é mais capaz, tem gente que é menos capaz. Em uma ou em outra área. Reconheça os limites, mas reconheça que diante de Cristo isso não importa, porque a vontade dele é tão gloriosa que se você quiser cumprir algo maravilhoso, miraculoso e de sobremaneira santo, o que ele vai fazer em você, que não vai depender da sua inteligência, da sua beleza ou da sua capacidade, vai tornar tão honroso o que você fez, que você terá paz e segurança de que fez aquilo que deveria ter feito e a sua vida está plena nele. Continuando. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas. Esse é o nosso Deus, submeteu aos limites, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Perceba. Como que eu pude esquecer o texto mais importante do sermão? Mas lembrei, o Espírito Santo me lembrou. No pavor da nossa morte é que nos escraviza no trabalho, nos escraviza no casamento, nos escraviza no nosso futuro. A gente quer fazer dar certo. Escravos pelo medo da morte. Eu não quero morrer sem ter feito o que eu devia fazer. Eu não quero morrer sem pelo menos deixar para os meus filhos. A gente vê alguém morrer jovem, que deixa um filho e fala, ai, pelo menos deixou uma segurança. Ou poxa, não conseguiu deixar. O medo da morte faz com que a gente pense no futuro da nossa vida, da nossa família, das pessoas que a gente ama, como se a morte fosse o limite final, e como se Deus, que nos leva para além da morte, é Ele que não nos preservasse em toda circunstância, e que também vai preservar os que aqui continuarem. O que nós temos que aprender é sobre isso, para que nós ensinemos aos nossos filhos sobre isso. Não tenha medo da morte, todo mundo vive o tempo que tem que viver, portanto viva para o Senhor, para que quando a morte chegar, ela não seja o limite determinante, mas ao viver sem medo da morte, em Cristo Jesus, o diabo destruído por Ele, nós tenhamos vida e vida plena e paz. O nosso Deus não é como qualquer outro Deus, que está distante do homem. Ele participou dos nossos limites para justamente nos livrar de todos eles. E o limite da morte não pode mais dominar aquele que conhece a vida. Aquele que tem pavor da morte é aquele que está escravizado em si mesmo pelo pecado. E sabe, é como eu digo, o diabo não quer trabalhar para o crente chorar, ficar triste. O diabo não está nem aí para as suas emoções. O diabo está preocupado se você está preso no pecado, no tempo, tentando em todo o tempo provocar os seus limites. E às vezes ele usa pessoas para dizer, não, você consegue, vai dar certo. Às vezes dentro da igreja mesmo, vai dar certo. Insiste, vai dar certo. Insistir em quê? Tem hora que não é para insistir, tem hora que é para desistir, tem hora que é para voltar atrás, tem hora que é para reconhecer que isso não é para mim, tem hora que é para dizer, esses limites foi Deus que colocou e eu não vou ultrapassá-los, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. O diabo quer que você dê certo, porque quando você estiver dando certo, você vai sempre querer vencer mais limites, mas no momento que você recua e se coloca humildemente como Cristo se colocou, Cristo se humilhou, se esvaziou de si mesmo, Ele tinha tudo, mas Ele submeteu todas as suas capacidades e os seus atributos a Deus. Ele não usava as suas capacidades e os seus poderes se Deus não mandasse Ele usar. Portanto, tem gente que fala, está enterrando o talento? Depende se eu estou enterrando. Se Deus mandou eu enterrar, ele vai ficar enterrado até eu morrer. Eu só não vou avançar os meus limites confiando nas minhas capacidades.
porque eu não vou achar que a minha vida é medida pelo relógio da morte. Eu não tenho mais medo dela. Se eu morrer agora, morro feliz, porque tenho cumprido o propósito de Deus, e o que eu quero para a minha vida é uma vida plena e eterna, onde o Senhor me consagrará como filho dele, salvo em Cristo Jesus. Se este for o nosso prazer, você terá eliminado todos os problemas da sua vida, e os problemas que você tiver não serão problemas, e as limitações que forem impostas não serão limites torturantes, porque não te deixarão mais ansiosos por coisa alguma. Deus estará cuidando de você em todo o tempo. Dessa maneira, nós compreendemos então que a morte deixa de ser uma ameaça. Salmo 127, 2, então, nos ensina a viver uma vida tranquila, como o pregador termina nesse texto orientando que nós vivamos. Ele fala que a recompensa é o fruto do trabalho, né? Mas era a visão que ele tinha numa ótica humana, de um mundo mau e sem saber para onde a alma iria. Mas nós sabemos da ressurreição, sabemos que a nossa recompensa não é o fruto do nosso trabalho. A nossa recompensa é o fruto do trabalho de Cristo na cruz do Calvário, a vida eterna. E nós sabemos que a nossa alma está no Senhor e caminhará eternamente para Ele, e a nossa recompensa está no Senhor. Salmo 127, 2: inútil será você levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem.